Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja aí com você nesta noite linda, um pouquinho fria, não é? Que sintamos acolhidos pela misericórdia de Jesus, pelo seu amor, para que ao final desta live a gente se sinta melhor, mais amado, mais compreendido nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. É com grande alegria que aceitei esse convite de trazer esse tema que eu acho muito lindo e ao mesmo tempo desafiador. Falar de família é um desafio, não é? Então agradeço a Luciene o convite, né, a Casa da Paz e a todos vocês que estão aqui nesta noite, tiraram um tempinho para me assistir. Então gratidão pela presença de vocês. Gente, e a vida em família é desafiadora, vocês concordam comigo? Que viver em família é um desafio. Imagine que você quer ficar com a luz apagada de sua casa e alguém vem e acende. Você quer barulho, o outro quer silêncio. Ou você quer silêncio, o outro quer barulho. Você vai tomar uma água e quando chega lá, que abre a geladeira, descobre que beberam água gelada e não reporam, né? Não repôs. Você vai usar o banheiro e descobre que o papel higiênico acabou e alguém não colocou outro no lugar. Sabe aquele pedacinho de torta que você deixou na geladeira e que você queria comer? Alguém chegou primeiro e já comeu. E é isso, a vida de família tem isso, né? Esses desafios. Isso eu tô falando um pouquinho só das dificuldades que nós temos com a vida de família. Mas também é uma bênção. Porque quando o mundo se vira contra nós, a nossa família toma as nossas dores e parte para a batalha para nos defender. Quando a doença vem, muitos que são acometidos por um câncer, por exemplo, é a família que vai estar lá presente. Se precisar dar um banho, trocar uma fralda, é a família que vai fazer. Ainda que reclame, mas eles vão estar lá do seu lado para cuidar de você. Então, existe esses desafios, mas também tem um lado bom. A gente precisa compreender que a gente incomoda, né? A gente incomoda a nossa família e nossa família também vai nos incomodar, porque o amor é incomodar, né? Amar é incomodar. Então, a gente precisa romper com essa visão de família hollywoodiana, que existe pessoas perfeitas, mães perfeitas, casais perfeitos, filhos perfeitos, porque não existe. Esses filmes, às vezes, vocês podem observar, as novelas também sempre abordam uma pessoa muito boazinha ou uma pessoa muito má. E nós somos o meio termo. Nós não somos nem tão maus, mas também não somos tão bons. Temos as nossas diferenças, não somos seres perfeitos e a família vem como esse lugar para exatamente a gente buscar essa perfeição, buscar as transformações que são necessárias para viver em sociedade, não é verdade? Então, tem uma lei, gente, que necessita reger qualquer relacionamento, em especial os relacionamentos afetivos, os relacionamentos familiares, que é a lei da cooperação. Então, essa lei é o núcleo, né, que deve fazer parte de toda e qualquer família. Desde que a gente nasce, por exemplo, quando você era um bebezinho, você precisou da cooperação de outras pessoas, você precisou do cuidado de outras pessoas que vieram antes de você. E respeitar isso, né? Respeitar esta máxima que tem alguém que cuidou de mim lá atrás e respeitar essa hierarquia, isso gera um equilíbrio nas relações. Por exemplo, né, a psicologia hoje vem trabalhar a questão das constelações familiares, o quanto a forma que nós nos relacionamos com os nossos pais, com a nossa família, impacta a nossa vida, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, no campo psicológico, no campo espiritual. Isso vai nos impactar de forma positiva ou de forma negativa, né? Por exemplo, eu sou menor do que minha mãe, porque eu vim depois da minha mãe, que é menor que minha avó, que veio depois da minha avó. Você respeitar esse equilíbrio, né? É muito forte isso e necessário, porque muitas vezes o que acontece? A gente quer ser pai ou mãe dos nossos pais, ou às vezes quer ser filhos dos nossos filhos e a gente não pode, a gente tem que ocupar o nosso lugar para ter um equilíbrio nas relações. Então eu não posso prescrever receitinhas para minha mãe, né? A gente aconselha como lugar de filha ou de filho, mas não você querer tratar seus pais como se eles fossem seus filhos. Tem que ter respeito, né? Tem que ter esse equilíbrio. E se a gente começa
olhar para a nossa família na perspectiva das coisas que faltam, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver quadros de tristeza, quadros depressivos, de angústia, de solidão, e a gente tende a reproduzir esses quadros de falta nas relações que nós vamos estabelecendo com os nossos amigos, a relação amorosa com o cônjuge, né, com a noiva, com a namorada, com o namorado. Então a gente vai tendo esses problemas porque a gente começa a cobrar do outro essas faltas que a nossa família não pôde suprir naquele momento. E é sempre oportuno a gente sempre perguntar, eu sempre me pergunto, Lília, o que você quer? O que você precisa? O que você precisava lá atrás que você não teve, mas que hoje você pode dar? E eu dialogo comigo, isso é muito bacana. Quando eu começo o ano letivo mesmo, eu costumo comprar as minhas canetinhas, as minhas coisinhas coloridas, que eu gostava muito quando era criança, que minha mãe não podia me dar, hoje eu me dou. Então tudo que minha mãe, seja do material e seja do afetivo também, que meus pais não puderam me dar lá atrás, hoje eu faço por mim. Porque quando você faz esse movimento do alto olhar, do alto amor, do alto cuidado, você para de cobrar das pessoas aquilo que é sua função de fazer e começa a compreender que lá atrás não foi possível, mas que hoje é possível e você pode fazer. Então, às vezes a gente precisa, de fato, colocar a nossa criança que foi ferida lá atrás, que foi agredida lá atrás, que foi muitas vezes violentada, né, de forma ou verbal ou física, colocar essa criança ferida no nosso colo, que somos nós mesmos, a gente coloca essa criança ferida no colo e diz para ela, eu tô com você, eu não vou te abandonar, eu vou cuidar de você. Hoje nada de ruim vai lhe acontecer porque eu não vou permitir. Eu vou estar aqui para cuidar de você, para te preservar, para lhe dar aquilo que você precisava e que você não pôde ter naquele momento, mas que hoje você pode porque eu vou te dar. E a gente se abraça com muito zelo, e a gente se abraça com muito amor, com muito respeito, e a gente começa a olhar para o nosso passado com gratidão, com compreensão, sem cobranças, sem ser perversos com os nossos pais por aquilo que eles não foi possível ele nos dar naquele momento. E a gente começa também, gente, a olhar a vida com outra perspectiva, porque a gente tem duas opções para olhar a vida, seja na perspectiva, né, dessas faltas, dessa escassez das coisas que não foi possível ter, ou na perspectiva da gratidão, dessa abundância, né, de ser grato. Essa visão simples de olhar a vida, seja pela falta ou seja pela perspectiva da gratidão, vai determinando tudo sobre quem você é, sobre suas energias, sobre suas escolhas, sobre o lugar que você se coloca, sobre as relações que você vai estabelecendo com as pessoas. Fantástico isso, não é? Como nós estamos na ordem da produção de toda a nossa infelicidade, de todas as nossas dores. E a gente, quando começa a assumir isso, a gente para de se sabotar. A gente para de sabotar a nossa família, porque, pasme, a gente faz muito isso com a gente mesmo. A gente se sabota sempre, né? E aí, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva da gratidão, a gente começa a fazer o movimento contrário de nos ajudar, de não nos sabotar, de não nos permitir relacionamentos tóxicos, de não nos permitir alimentos que nos fazem mal, vícios que nos fazem mal, companhias que não nos fazem bem, né? E a gente começa a se cuidar com mais amor e com mais respeito. E uma coisa que é fantástica, que a psicologia vai trazer e é interessante a gente falar, né? Que a doutrina espírita também vai abordar muito isso. Enquanto você achar que seus pais te devem, sua vida vai ser problemática. Você vai ter sérios problemas na sua vida enquanto você não assumir que é você quem deve os seus pais. Ainda que eles te violentaram, te maltrataram, isso é um problema deles com Deus, não é com você. Você não é o juiz para cobrar, não é o juiz para querer a prestação de conta. Você recebeu o maior dom, né, a maior dádiva que alguém pode receber, que é a vida. Então, ficar satisfeito com essa vida que já foi lhe dada é o caminho para você desabrochar, para você prosperar, para você florir em tudo que você almejar, tá? Então, como a gente pode, gente, eu fico questionando, esperar dos nossos pais, esperar certos amadurecimentos dos nossos pais, certos comportamentos, atitudes, né?
Quando a gente para analisar o que eles receberam, o que a vida deu para o pai de vocês, para a mãe de vocês, já pararam para pensar? O que seus avós ofertaram para seus pais? Se a gente parar para analisar, a gente vai observar que nós recebemos muito mais dos nossos pais do que eles receberam. E é fantástico isso. Eu analiso muito a minha vida, por exemplo. Eu não conheço meu pai, eu nunca vi meu pai. Meu pai me fez, eu digo que ele foi muito feliz quando me fez, porque eu precisava nascer. Ele me deu um espermatozoide maravilhoso, saudável, então eu não posso reclamar. Ele me deu um nome, né? Ele colocou o nome dele, me registrou. E quando eu vou me debruçar na história do meu pai, eu simplesmente descubro, lá no meu registro tem pai ignorado, ele não teve pai. Quer dizer, ele foi abandonado pelo pai dele, né? O pai não o registrou, ele reproduziu um padrão. Ele reproduziu o padrão do abandono, só que ele acrescentou uma coisinha a mais, ele me deu um nome. E aí cabe a mim fazer o que com essa situação? Reproduzir o padrão do meu pai? Abandonar meus filhos? Não. Cabe a mim a quebrar esse padrão. E é isso que acontece. Se você foi violentado na sua infância, não violente hoje as pessoas. Se você foi abandonado, não abandone, porque a gente pode simplesmente quebrar os padrões. E isso eu fico emocionada, viu, gente? Eu acho que é uma live terapia aqui hoje que nós vamos fazer, porque eu me emociono com essas questões e é inevitável não me emocionar, porque mexe comigo, né? Mexe com a minha história. Então cabe a nós olhar para essa história, para a história dos nossos antepassados com respeito. Eu sempre olho para os erros das pessoas e eu tento olhar dos meus familiares, não com o olhar de que vai julgar, né? Mas o olhar que dizer para mim, Lília, não vá por esse caminho, não dá certo. Não vá com esses passos, porque não dá certo. Meu pai me abandonou, meu pai não teve outros filhos. Eu soube depois de algum tempo, né, que ele desencarnou sozinho em um quarto, abandonado, alcoolizado, né, solitário. Foi um fim triste, trágico, né? E eu tenho que olhar para essa situação com olhar de misericórdia, não com olhar de julgamento. Porque a prestação de conta é Ele que vai fazer, Ele e Deus, e mais ninguém, né? Me cabe sempre ocupar a posição de filha e olhar com amorosidade para as escolhas que eles fizeram, que minha mãe fez, que meu pai fez, com a minha história. Porque esse sentimento, gente, de gratidão pelo dom da vida, por tudo que foi feito por mim, é libertador. Você se liberta quando você se imune da gratidão. Tem pessoas que têm dificuldades em perdoar os pais. E essa dificuldade é como uma âncora. Você vai estar sempre ancorado aos seus pais, numa simbiose de sofrimento, né? Vivendo sempre nessa rota de colisão, nos embates. Por quê? Você precisa liberar o perdão. Quem somos nós, gente, para viver magoados, machucados pelo que nossos pais fizeram? A gente tem que estabelecer certos limites, né? Seu pai diz alguma coisa, sua mãe diz alguma coisa que lhe machuca, diga, conte para ele como você sente quando essas coisas são ditas. Seus filhos dizem algumas coisas que lhe machucam, que lhe deixa para baixo, lhe deixa tristinho ou tristinha. Conte para ele como você se sente, mas não vá para o embate. Permita que o outro sinta o que está dentro de você. Sinta suas emoções, seus turbilhões de sentimentos quando ele lhe fere, mas não vá para o embate. O embate é um caminho que vai criando sempre um círculo vicioso. Eu lhe firo, você me fere. Eu te firo, você me fere. Entra encarnação e sai encarnação e a gente assim, nesse círculo vicioso, num padrão repetitivo de comportamento. Alguém tem que ceder. E se alguém tem que ceder e você está me ouvindo aqui esta noite, o que você quer? Você está preparado para ceder? Então ceda. Ceda, dê lugar ao amor e ceda, tá? Então, perdoe seus pais, se liberte. Estabeleça limites também. Eu acho que é interessante essa questão do diálogo, estabelecer limites, né? Quando o outro nos agride, nos fere de forma que nos machuca muito, a gente tem que estabelecer limites. Isso aqui eu aceito, isso eu não aceito. Então, me ferir não vai, não vou deixar, né? Seu lugar é este. Às vezes o pai fala algumas coisas, né? Minha mãe já cansou de me dizer coisas que foram difíceis de ouvir, como eu também já disse coisas para meus filhos que a gente com o tempo vai amadurecendo e hoje a gente já vê de outra forma. Eu não a julguei,
né? Nunca gostei de ir para o embate, de discutir, de bater boca, porque eu sempre perdia, vai por mim, ela é muito forte. Tem uma língua bem afiada, então eu acabava perdendo e me machucava muito, então eu preferia sempre me silenciar. E hoje eu aprendi a conversar, dialogar, então tudo que ela fala ou faz e que me desagrada, eu converso, conto o que aconteceu. Então aí o quadro volta a não repetir, e quando repete já não é mais do mesmo jeito, vai amenizando a situação. Gente, ninguém muda da noite para o dia. Nós somos todos espíritos imperfeitos que estamos aqui nessa busca, né, para nos melhorar, para ser pessoas melhores, certo? A gente precisa ter nessa família, na nossa família, um processo de admiração, do respeito, olhar para a relação dos nossos pais com respeito. Deu certo eles ficarem juntos? Tudo bem. Não deu certo? Tudo bem também. São as escolhas deles, a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Para a gente não viver buscando lá fora, fazendo projeções nas pessoas daquilo que nos faltou nas relações com os nossos pais. Então nós precisamos estabelecer essa relação harmoniosa com nossos pais, ainda que eles não nos criaram, ainda que eles estejam longe de nós. A gente precisa estabelecer essa conexão com eles para a gente conseguir estabelecer uma conexão com a vida. Eu não conheço meu pai, eu não conheço, nunca o vi, né? Lamento por isso ter acontecido. Mas gratidão, porque a vida precisou ser assim, dessa forma. Eu precisava nascer, poxa. Se eu precisava nascer para estar aqui hoje falando com vocês, para hoje ter a história que eu tenho. Então a gente precisa começar a agradecer por essas coisas que nos acontecem e não ver o mal em tudo. A gente precisa começar a ver as coisas boas, né? Eu nasci, consegui dar à luz a 2 meninos lindos, maravilhosos, um de 19 e um de 25 anos. Então meu pai me deu a vida que minha vida já deu vida a outras 2 vidas. E essas 2 vidas, com certeza, né, provavelmente, dará vida a outras vidas. Então é um círculo de positividade. A gente precisa começar a olhar para essas coisas como algo positivo. Então gratidão é um sentimento que nos coloca em conexão com a felicidade. Nos coloca em conexão positiva com a vida. E a vida vai se tornando mais leve. Porque quando nós criticamos, nós nos desconectamos do amor, nós nos desconectamos, né, quando a gente começa a cobrar dos nossos pais. Então não cobre dos seus pais, não cobre dos seus avós, né, das suas avós. Deixa que cada um faça a sua história, certo? Então vamos criticar menos e elogiar mais a nossa família. Na ordem, né? O amor e a ordem, eles se entrelaçam, eles se encontram e sem julgamentos, né? Porque eu não sei do meu passado. Eu não sei o que eu fiz lá atrás para precisar estar na família que eu estou, para precisar viver a ausência paterna, né? Então eu não sei, a gente não tem como saber, na verdade. Então a gente não cabe a gente nesse cenário de hoje julgar mais, né? Mas pelo contrário, agradecer a tudo que fizeram por mim, né? E se vocês observarem aí, essas cobranças não fazem bem. Não seja perverso com seus pais. Tem uma música de Djavan que chama Esquinas e diz assim: sei lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá, né? Sabe lá como é que você tem que ter para dar e você não tem de onde tirar. Às vezes foi esse momento que nossos pais vivenciaram, né? Então a gente tem que olhar com gratidão para essas histórias, para essas pessoas que nos educaram, para os nossos avós, para qualquer pessoa que estavam ali cuidando de nós, com gratidão por esse preço que eles passaram, né? Para nos dar esse movimento lindo que é a vida. E quando a gente faz esse movimento, a gente acaba tendo uma vida mais leve. Caso contrário, a vida vai nos colocar com pessoas muito parecidas com nós. Para a gente aprender a olhar para a situação de forma diferenciada. A vida coloca você de frente com outro você, né? De você com você, para você observar a vida por um outro ângulo, tá? Família é lugar para a gente servir, não só ser servido, né? Existe aí um equilíbrio entre o dar e o receber. Ora eu dou, ora eu recebo. Se eu ficar só dando, né, vai haver um desequilíbrio. Se eu ficar só recebendo,
vai haver um desequilíbrio. Então, a lei da cooperação, lembram? Para ter o equilíbrio é preciso ter a lei da cooperação. Não dê muito, nem dê pouco. Dê o necessário, né? O suficiente, na harmonia, dialogando, né? Porque também quando você dá demais para seu filho e não deixa ele dar para você, né? Você não ensina ele a dar. Quando você faz isso também com seus pais, com seus relacionamentos afetivos, você provoca um desequilíbrio e a vida é equilíbrio. Então a gente precisa ter equilíbrio até no dar e no receber, né? Nossos pais, tem uma palestra de Rossando que vai dizer que nossos pais, eles passaram um asfalto para a gente caminhar melhor. Um asfalto serve para isso, né? Para a gente começar a caminhar melhor, numa via bem tranquila. Mas às vezes esse asfalto fica um buraquinho lá. E a gente às vezes esquece de olhar aquele asfalto todo bonito, todo pavimentado, né? Todo organizado, e a gente olha, só foca só naquele buraquinho. A gente foca só no que não foi feito. E a gente começa a ficar reclamando, lamentando, né? Sendo pessoas egoístas. Porque é isso que essa sociedade de hoje se apresenta como pessoas egoístas. Pessoas que têm e tiveram e têm acesso à escola, têm acesso ao que comer, ao que vestir, uma cama para dormir sozinho, uma TV para assistir sozinho, né? Há muito tempo, não muito tempo, na década de 70, ainda vou colocar porque é a década que eu faço parte, era uma década de pessoas que tinham muita dificuldade à escola, e a década de minha mãe, então, que era a década de 50, tinha muito mais dificuldade ainda ao acesso à escola, ao que comer, né? A família numerosa, minha mãe mesmo teve 15 irmãos, com ela 16, então as pessoas dormiam amontoadas, era 2, 3, 4, numa mesma cama, uma TV que quando chegou era na sala, quem mandava na TV era a mãe, né? Ou o pai, a gente não mandava, minha mãe ligava e colocava a televisão ligada no canal que ela queria assistir, e os demais sentavam em volta da televisão e ficavam ali, todos assistindo aquele canal, mas quem estava no comando ali era a mãe ou era o pai. Hoje as crianças que tomam conta da casa, né? Hoje as crianças que comandam o controle remoto da casa, perdeu-se esse controle dessa situação e as crianças têm mandado no lar, ou em outras vezes a televisão fica cada um no seu quarto e as pessoas não se interagem mais. Foi ficando pessoas individualizadas, né? Muito individualista, a tecnologia veio e trouxe essa possibilidade de nos deixar pessoas mais egoístas, mais individualistas. Né? Quantos têm televisão, quarto, sala, cozinha, né? Em vários espaços da sala, enquanto pessoas da própria família têm uma televisão ruim ou às vezes nem tem uma TV, né? Ou pessoas próximas, pessoas da própria sociedade que a gente vai ver que não tem em casa, mas a gente quer ter várias. Quantos pares de sapato a gente tem? Isso eu tô falando para vocês, gente, mas é para mim também, porque eu faço parte desse número que alimenta esse capitalismo e essa live nos faz refletir sobre isso, né? Do que a gente realmente precisa, daquilo que a gente realmente está agregando para nossas vidas e quantas vezes a gente deixa de ajudar quem precisa para poder estar agregando material, coisas que a gente não vai levar nada daqui, né? A gente vive dando migalhas, migalhas afetivas aos nossos pais, às nossas mães, né, os filhos, muitas vezes migalhas afetivas aos amigos, às pessoas. É uma mensagenzinha ali, é um migué, né, que o povo fala, um miguezinho aqui, outro miguezinho ali, e muitas vezes a gente não quer nem fazer uma ligação para os nossos pais, conversar com eles no telefone, a gente não tem paciência de ouvir um áudio. A gente vai perdendo e a gente começa a alimentar as pessoas de migalhas. E chega, gente, chega de migalhas afetivas, a gente só quer ser amado. Nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas também que convivem conosco, só querem ser amadas. Então vamos parar de alimentar o outro com migalhas, vamos colocar um banquete farto para alimentar o outro com a fartura do amor. Porque é isso o nosso propósito aqui, é alimentar com fartura, né? De amor. Romper com essa família materialista, individualista, competitiva. Né? Nossos pais renunciaram tanto para nos dar tudo o que temos hoje. E nós, quais são as renúncias que nós temos feito hoje para ajudar um pouquinho os nossos pais, as nossas famílias? Quais são suas renúncias que você tem feito para colaborar para o bem-estar das pessoas que foram escolhidas para caminhar com você nessa jornada terrena?
O que você tem feito? Você tem abrido mão de quê? Quais são as necessidades que precisam em sua família, né? Para você fortalecer esses laços. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 475, que Allan Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos, numa resposta muito breve, diz que seria um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Porque é a vida em família, gente, que nos quebra mesmo o nosso orgulho, porque a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar. Observa que as pessoas mais imaturas, as pessoas mais egoístas foram as pessoas que foram mais desprovidas desse convívio da família. Foram as pessoas que não tiveram em sua infância a oportunidade de compartilhar, de dividir, de chegar assim, ter uma mesa com 6 crianças e chegar com 2 pães. E ter que dividir aqueles 2 pães para aquelas 6 crianças. De ter a oportunidade de todos os dias sentar na mesa para almoçar juntos, em família. E dividir toda aquela refeição entre aqueles membros que se encontravam ali. E a gente comia de tudo. A gente não tinha esse negócio, não gosto disso, não gosto daquilo, não como isso, não como aquilo. Não, a gente comia, porque tinha que comer o que tinha. Então, quando dividia, dava um pouquinho para cada um e a gente tinha que comer exatamente aquilo que tinha. Então, as coisas tinham que durar, né? As roupas, elas passavam de um para o outro, do mais velho para o mais novo, do tio para o sobrinho, e as roupas eram herança, né? Na minha família era assim, eu herdei muitas roupas das minhas primas, das minhas tias, aliás, e usava, os meus irmãos também, faziam um short para um que o outro usava. Nós somos daquela geração, gente, do quichute, né? Da conga, que tinha que durar. Meu Deus, não acabava mais não. Ela mudava de pé, mas ela não acabava. Aquele quichute mesmo, Jesus. Eu olhava para aquele trem no meu pé, parecia... Olha, e minha mãe já comprava grande, viu? Para durar. E durava bastante tempo. O chinelo que quebrava, a gente colocava lá um prego. Por quê? Tinha que durar. A gente aprendia a valorizar as coisas, a não descartar as pessoas. E hoje nós estamos vendo essa sociedade fazendo o inverso, a descartando as pessoas, né? A gente sai, na verdade, de uma sociedade que tinha disciplina, que tinha respeito, que tinha algo que tinha que romper, que era a opressão. Era uma sociedade opressora, onde a mulher não tinha voz, existiam muitos problemas nessa sociedade que precisava romper. Mas tinha coisas que se dava certo e que a gente não tinha que romper, que era disciplina, horário para dormir, horário para comer, horário para falar, né? A gente tinha que ter isso e se perdeu. Respeito aos nossos pais. Ai de mim se abrisse a boca para falar alguma coisa com minha mãe ou com alguém se ela estivesse conversando. Eu perdi os dentes da boca, né? E hoje a gente não vê mais isso. A gente, com o advento desses estudos no campo da psicologia, a gente sai dessa sociedade opressora que a gente tinha que sair mesmo, tinha coisas que a gente tinha que banir e a gente vai para uma sociedade muito permissiva, que aí já frouxou esses laços, né, que Allan Kardec coloca lá, os espíritos vão dizer, e os pais acabaram dando o controle às crianças da própria vida. E aí dá o controle a um pequenino que não tem maturidade para gerenciar a própria vida. E aí eu observo as pessoas que convivem comigo, que passaram por essa situação de na infância viver sozinhas, de na infância ter que comer só, viver só. E essas pessoas hoje são pessoas bastante egoístas, né? E a gente percebe que é um construto. Não aprenderam a compartilhar. São pessoas que têm sérias dificuldades no campo pessoal exatamente por isso. Porque não aprenderam a partilhar na infância e nossas crianças de hoje estão vivendo esse processo. Né? São crianças que têm de tudo do material, mas não têm a disciplina, não têm esse controle dos pais. E tem um livro de Geomar Nazareno, que é o Desafio Chamado Família, o nome do livro, que vai dizer o seguinte, que educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos o nosso interior, né, no lar educamos os nossos impulsos, os nossos sentimentos. É no lar, gente, que a gente vai percebendo as más inclinações para a gente combater desde a infância. Quem é mãe aí sabe que quando a gente olha para os nossos filhos, a gente sabe quais são os defeitos dele, quais são as virtudes e os defeitos. Tem coisas que a gente precisa combater desde a infância para que cresça e não dê trabalho na sociedade. Né?
A gente precisa estar começando a observar isso, porque no corre-corre dessa vida, que as mães saíram para trabalhar, ao querer suprir essas ausências com material, sempre com material, as crianças foi perdendo o respeito. Então hoje os pais estão tão preocupados em serem amados. Rossandro falando em uma live dele mesmo assim, Rossandro Kligen, ele trabalha com a questão da família e ele diz que as mães hoje viram para os filhos e diz: filhinho, você ama a mamãe? E na minha época, né, os pais da gente não se preocupavam em ser amados, eles só queriam ser respeitados. E o respeito é a base do amor. Para alguém te amar, ele tem que primeiro te respeitar. Se alguém, se seu filho, se seu cônjuge, sua esposa, sua namorada, seu namorado, a pessoa que convive com você não lhe respeita, não vai te amar. Porque o caminho para o amor é o respeito. Então a gente tem que parar de cobrar dos nossos filhos, das pessoas, o amor e começar a impor o respeito, porque esse sim é o caminho, né, para construir o amor. Existe um drama hoje muito grande acontecendo na nossa sociedade depois dessa pandemia, né, e vem nos mostrar o quanto nós precisamos fazer transformação num território que é único, num território que é seu, que é o seu coração. A gente precisa fazer transformações, né? E a família é esse ambiente propício para a gente fazer essas transformações, para a gente usar esses recursos para o amadurecimento. E a pandemia fez isso, colocou a gente muito próximo, o filho que não vai mais para a escola, tem que ficar em casa, ou o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira que tem que ficar em casa agora trabalhando home office. E essa família ela começou a ficar mais juntas e a gente viu os conflitos aí dessas convivências. Porque nesses conflitos, gente, que a gente amadurece. Então não vá pensando que a vida é só felicidade, que todos os dias você vai acordar rindo, feliz, porque não vai. A vida tem dias chuvosos, né? Dias chuvosos que o céu fica nublado, dentro da gente da mesma forma. Tem dia que a gente vai acordar e vai estar tudo nublado e vai chover, porque a gente vai sentir necessidade de chorar. A gente só tem que ficar atento para esses dias chuvosos, eles não serem persistentes, eles podem ser pontuais, eles não podem ser persistentes, porque aí pode estar se desenvolvendo um quadro depressivo e a gente tem que ficar atento a essas pessoas que convivem conosco, observá-las para ver essa tristeza, até onde elas estão indo e está durando para a gente poder trabalhar. Então a família é esse ambiente que vai nos ajudar a regenerar, né? Se a família falir, todo o processo humano fale, mas se a família der certo, todo o processo humano também dará certo. Quando nós descuidamos da nossa relação com a família, nós descuidamos do essencial, né? É porque é na família, gente, que a gente vai tirar as nossas máscaras. É na família que a gente mostra realmente a nossa verdadeira identidade. Quem é você? A família vai mostrar realmente quem é você. Muitas vezes a gente coloca banquetes, né, para as pessoas estranhas. Nós vamos receber uma pessoa estranha em nossa casa, colocamos a melhor toalha, os melhores talheres, as melhores louças e a gente esquece que a gente precisa fazer isso aí com os nossos entes queridos, colocar a melhor refeição na mesa, colocar um banquete e servir todo mundo junto, compartilhando junto. A gente precisa tratar os nossos familiares como nós tratamos os estranhos, porque os estranhos a gente mostra uma coisa e para a família muitas vezes nós mostramos outras, né? Eu costumo dizer, seus amigos não te conhecem. Seus colegas de trabalho não te conhecem, mas sua família te conhece, porque sua família acorda com você diariamente, né? Sua família conhece o seu lado sombra, porque a gente não consegue sustentar o nosso lado luz o tempo inteiro, o nosso lado sombra também vem à tona, e é na família que esse lado sombra, muitas vezes ele aparece e a gente precisa trabalhar. Ele aparece exatamente para a gente olhar com amorosidade e cuidar do nosso lado sombra, tá? O lar é um ambiente sagrado, gente. É o nosso refúgio, é o nosso abrigo. Então eu vou pedir vocês um favor, não xingue. Não fale palavras horríveis no seu lar. Veja o seu lar como esse ambiente sagrado. Quando você xinga, você abre brechas para muitas coisas ruins acontecerem, para entidades perversas adentrarem e brincarem com você. Porque a vida em família é assim, gente. Às vezes alguém se arruma, a esposa vai sair e aí se arruma toda, olha para o esposo e diz: e aí, como eu estou? Ela espera ele dizer: tá linda, tá bonita e tal. Aí ele diz: ah, tá gorda, esse vestido tá parecendo um vestido de velha.
E isso vai migrando. Então a gente tem que ter um pouco cuidado, né? Porque são as pequenas coisas do dia a dia que a gente vai deixando o outro mais feliz ou deixando o outro para baixo, né? E as relações, elas têm desconfortos. E é normal. É normal porque é normal ser imperfeito, gente. Nós não estamos num planeta que as pessoas são perfeitas, então é normal ser imperfeito aqui. Então, esses desconfortos que acontecem, é normal, essas dificuldades que vêm, são lições que a gente precisa estar aprendendo. Então, construirmos laços de família de amor, é quando a gente começa a perceber a feiura e a doçura do outro. Então, o amor, ele é um construto, ninguém ama o outro da noite para o dia. E a gente começa a amadurecer, e quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a verdadeiramente amar. Porque amar é amadurecer, né? E aí a gente vai aceitando o outro como ele é, sem querer estar mudando, né? O outro, sem querer estar dando receitas para o outro, de como o outro deve ser, de como o outro deve viver. As nossas relações, elas começam a se basear em relações maduras quando a gente começa a olhar o outro, o lado luz do outro, potencializar o lado luz do outro, elogiar mais, né? E criticar menos. A gente amadurece quando a gente começa a enxergar o esforço que o outro faz todos os dias para ser um pouquinho melhor. Gente, nós conhecemos as dores da nossa família, as dificuldades. Eu conheço as dificuldades da minha mãe, né? Então eu preciso olhar para ela com mais amorosidade, para os meus filhos, para os meus irmãos, com mais amorosidade, com mais doçura. Nós temos uma geração hoje, gente, que quer salvar o planeta, né? Diz que quer salvar o mundo, não como carne, né? Sou vegano, sou vegetariano e quer salvar os animais, quer salvar a natureza, mas é uma sociedade também que não quer ter família para cuidar. A qualquer contrariedade, descarta, joga fora. O outro é um objeto qualquer que é usado e abusado, né? E aí muitas pessoas fazem isso. Usam e abusam dos corações, não quer ter filhos, não quer casar, porque não quer ter responsabilidade afetiva. Brinca com sentimento alheio e infelizmente nós sabemos que o fim dessas pessoas é um fim triste, é um fim solitário, né? Feliz é aquele que cultiva o amor nos corações. Feliz é aquele que trabalha e depois de um dia cansado volta para casa e tem alguém lá esperando com amor, né? Feliz é esse que chega lá e encontra em sua casa alguém esperando, não está sozinho. Porque nós temos um papel fundamental na nossa família. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu papel na sua família? Qual é o papel da sua família em sua vida? Qual é o papel da família, a sua família na sociedade? A família é uma vivência realmente de temporada de provas, porque nasce ali na família.